Muito boa tarde, meu nome é Gustavo Copos Ribeiro e hoje apresentarei o trabalho intitulado Controle Híbrido Distribuído para uma Nanorede CC, sob minha autoria, dos colegas Henrique e Thiago e da orientação do professor Mário, todos da UFSM, em parceria com o professor Luiz Lopes, da Universidade de Concórdia, no Canadá. Então, aqui alguns tópicos que eu abordarei durante a apresentação, a qual é composta de uma introdução, da descrição da nanorede CC em estudo, da análise dos conversores implementados na nanorede, dos resultados de simulações obtidos, de considerações finais e agradecimentos. Então, passando a introdução. Devido ao crescente consumo energético mundial e à necessidade de implementar uma matriz mais ampla, com a utilização de fontes de energia renovável, a geração distribuída tornou-se uma boa alternativa na integração dessas fontes ao sistema elétrico de potência. Porém, devido à característica aleatória e intermitente dessas fontes, elas requerem o armazenamento da energia excedente para seu melhor aproveitamento em períodos de baixa geração. Então, como as fontes de energia renovável e as baterias operam em corrente contínua, ou CC, as micro e nanoredes CC tornam-se alternativas viáveis e interessantes. Além do que, o conceito de microrede permite a integração dos geradores, dos sistemas de armazenamento de energia e das cargas de maneira coordenada. Então, para controlar o fluxo de potência na nanorede, uma estratégia bastante conhecida que vem sendo bastante utilizada é a de sinalização pela tensão do barramento CC, ou DBS, a qual utiliza o nível de tensão do barramento CC para o agendamento correto das fontes. Cabe salientar aqui que todos os conversores implementados nessa nanorede possuem dois principais modos de operação: regulação de tensão do barramento de extra baixa tensão, com DRUP, ou limitação de corrente. Então, passando agora à descrição da nanorede CC. A figura 1 ela mostra o diagrama dessa nanorede, a qual consta de dois barramentos principais, um de 380 volts, de BT, e um de 48 volts, de EBT, composto pelos seguintes conversores: conversor de interface do gerador PV, sistema de armazenamento de energia com baterias e supercapacitores, e um conversor de interface entre os dois barramentos. Então, passando agora para os modos de operação dessa nanorede, foi dividido em 4 níveis de operações principais. De 52 a 56 volts, quem regula o barramento de EBT em DRUP é o conversor CPV. De 48 a 52 volts, quem regula o barramento é o conversor de interface, aqui, absorvendo corrente do barramento. De 44 a 48 volts, ele segue regulando em DRUP o barramento de EBT, porém agora o fluxo de potência se inverte e ele injeta corrente no barramento. E de 40 a 44 volts, quem regula o barramento de EBT são as baterias, as quais são descarregadas. Então, agora passando para a análise do projeto dos conversores. A figura 3 mostra o conversor buck-boost não inversor implementado no trabalho, o qual consta de uma conexão em cascata entre os conversores buck e boost, resultando em menores esforços de tensão e corrente nos semicondutores, além da não inversão da polaridade da tensão V2 e bidirecionalidade de corrente, o que era necessário para esse trabalho. E a tabela 1 mostra os estados e vetores de tensão. Então, com o intuito de simplificar as estruturas de controle desses conversores, usa-se uma abordagem geométrica para a modulação PWM, na qual a ação de controle não é diretamente as ações cíclicas D1 e D3 dos braços, e sim a tensão sobre o indutor. Então, a figura 4 mostra as regiões do espaço linear das tensões de braço, LTB, e tensão sobre o indutor, LTI, para as operações como elevador e abaixador, respectivamente. Então, a projeção do LTB em LTI é dado matematicamente pela matriz de transformação TL, dado na equação 1, onde as tensões individuais de braço são transformadas em tensões sobre o indutor e um valor de espaço reservado, dado pela grandeza Vaux. A equação 2 mostra as relações entre as tensões de braço com essa tensão sobre o indutor e a grandeza Vaux. Então, com o intuito de identificar uma região, escolher o possível valor de Vaux para a implementação, rearranje as equações 1 e 4, resultando nas equações 7 e 8, que são os limites inferior e superior. Neste trabalho, os resultados foram obtidos escolhendo Vaux como o max, já que o objetivo era minimizar o número de computações dos interruptores. Então, agora a gente passa a análise do sistema de controle dos conversores. Primeiro, o CPV, o qual utiliza uma malha interna com compensador PI para regular a corrente do indutor. A ação de controle VL gera as razões cíclicas D1 e D3 a partir da modulação geométrica. Cabe ressaltar que o projeto da malha interna é semelhante para todos os conversores, já que eles são de mesma topologia. A referência da malha interna pode ser proveniente de duas malhas externas, de acordo com o algoritmo de sinalização pela tensão do barramento.
Uma malha de drup é implementada para injeção da corrente RF2 no barramento de EBT. E uma malha de MPPT, regulando a tensão V1 da entrada do conversor, utilizando o compensador PI. A tensão VRF é proveniente do algoritmo Perturba-Observa para o rastreamento de máxima potência dos painéis. Agora, os sistemas de controle de armazenamento de energia. Primeiro, o sistema da bateria, a qual é composta de uma malha externa com um drup para a injeção da corrente IORF no barramento. Um filtro passa-baixas foi implementado, dado pela equação função de transferência 9, para atenuar a dinâmica da referência de corrente, já que a bateria regula o barramento numa escala de tempo um pouco mais lenta. Agora, o sistema de controle de supercapacitor consta também de uma regulação da tensão de entrada dele aqui, com um compensador PI, e uma malha de drup para injeção da corrente RF2 no barramento. Um filtro passa-faixas foi incluído para remover a componente CC proveniente do drup. Passando ao conversor de interlink. O conversor de interlink ele é composto por um conversor full bridge bidirecional, DCX, aqui em cinza, e um push-pull half-bridge, que é o regulador de tensão propriamente dito. Aqui o sistema de controle dele, onde o conversor push-pull half-bridge tem uma malha interna de corrente L.1 e uma malha de drup para injeção de corrente no barramento de EBT. Então aqui, só para ficar claro, o conversor, a parte em cinza, o conversor DCX, opera com razão cíclica fixa. Passando aos resultados de simulação, a figura 14 mostra os resultados do sistema para toda a faixa de operação, sendo que o grid superior mostra a tensão do barramento de EBT, o grid central mostra a potência processada pelo arranjo fotovoltaico, juntamente com a sua potência máxima ideal, e o grid inferior mostra as correntes de saída de cada conversor. Na simulação são conectadas fontes de corrente para a emulação dos degraus de carga. A simulação inicia com o conversor CBB operando em limitação de corrente, descarregando as baterias, aqui em roxo, aqui a curva dele, né? Uma vez que a tensão do barramento de EBT está no limite inferior do nível 4. No instante de tempo 0.2 segundos é aplicado um degrau de carga, a tensão do barramento aumenta devido à aplicação deste degrau, então ela aumentou aqui um pouquinho, e o conversor segue operando em drup, descarregando as baterias, permanecendo assim até o tempo de 0.5 segundos, quando um outro degrau de carga é aplicado e ele passa a carregar as baterias, até o fim da simulação. Cabe salientar que até este instante, o conversor CPV opera rastreando pontos de máxima potência, e CBI injeta com uma corrente constante no barramento de EBT. Então, passando aqui para os próximos degraus. No tempo 0.5 segundos, o fluxo de potência do CBB se inverteu, né? Ele está carregando as baterias. O CBI passa a operar em drup, primeiramente injetando corrente no barramento de EBT. Em 0.6 segundos, outro degrau ocorre, a tensão passa ao nível 2, e aí o fluxo de potência dele se inverte, e agora ele absorve corrente, porque aqui a corrente está no sentido contrário, está negativo, né? Em T igual a 0.8 segundos, o sistema passa ao nível 1, que é o nível de maior tensão. O CPV inicia a operação em drup, regulando a tensão do barramento de EBT, dado pela curva em vermelho dele. De acordo com a tensão do barramento aumenta, a corrente diminui, sendo que o rastreamento de pontos de máxima potência não ocorre mais, ele sai desse ponto onde a potência processada diminui. CBB continua carregando as baterias, e aí o CBI passa no seu modo de limitação de corrente. Cabe salientar que em todos os transientes, o conversor CBS do supercapacitor opera dando suporte a esses transientes de tensão, conforme mostra essa curva em vermelho um pouquinho mais clara aqui. Considerações finais: o presente trabalho apresentou um sistema de controle para uma nanorede CC, os conversores foram modelados e seus controladores projetados, a topologia escolhida para os conversores de interface e de interface PV e armazenamento foi o buck-boost inversor, a qual foi aplicada uma abordagem geométrica para a modulação PWM, simplificando os controladores. O conversor PV regula a tensão por um curto intervalo de tempo e permanece em MPPT pela maior parte desse tempo, o que é interessante para aplicações fotovoltaicas. O barramento de EBT é regulado pelo conversor de interlink pela unidade de armazenamento de energia no restante do tempo. O conversor de interlink é constituído por uma estrutura composta de um conversor full bridge bidirecional, operando com razão cíclica fixa, e um regulador série, que opera em malha fechada, permitindo que o conversor full bridge opere num ponto de menor potência processada, assegurando menos perdas, sendo que o resultado de simulação mostra a eficácia do sistema de controle proposto, com as curvas mostradas anteriormente. O grupo agradece os órgãos de fomento pela realização desse trabalho, principalmente a CGD, a FAPERGS e o CNPq. Estou aberto a perguntas. Muito obrigado pela atenção de todos.